Bom, enquanto acontece todo esse drama, né, em Brasília, na política, as pessoas também querem saber de emprego, de dinheiro, né? Vamos para o mundo real. Vamos mostrar uma reportagem que está no site da CNN. Olha só, gente, após 25 anos, o STF marca julgamento que pode alterar demissão sem justa causa. Então, o Supremo marcou para os dias 19 a 25 deste mês a retomada do julgamento que pode mudar as regras de demissão sem justa causa. O processo, iniciado em 97, estava parado desde outubro do ano passado, após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Os ministros, então, podem decidir se houve a incorporação da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho nas leis brasileiras. Deixa eu só pegar um outro trechinho aqui, porque para ficar mais claro. Então, de acordo com a regra, a demissão sem justa causa seria proibida, como existe no serviço público. O dono do negócio seria obrigado a manter o empregado, ainda que não se enquadre no perfil do cargo que está exercendo. É uma questão difícil aí. Até o momento, 4 ministros já votaram. Dias Toffoli votou pela constitucionalidade do decreto. Edson Fachin votou pela inconstitucionalidade, sendo acompanhado por Ricardo Lewandowski, que já não está mais, e Rosa Weber. Mas o processo ainda não foi pautado e depende do parecer do relator, ou seja, eles devem retomar esse julgamento depois de tanto tempo. É uma questão difícil, né? E, bom, queria saber a opinião de vocês sobre isso. Isa, você que fala tanto de trabalho, saúde no trabalho, o que você acha? Marcela, a gente está falando da retomada de uma ação que tem 25 anos. Então, fim do século passado. Assim como o Fábio falou, né, no início do governo, no primeiro governo Lula, o mundo era de um jeito. Então, quando esta ação começou a ser trabalhada, nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos as relações trabalhistas que temos hoje. E aí foi pedido vista de tudo isso e agora estão retomando como vai ser a partir de agora. Mas, traduzindo, o empregador não vai poder demitir sem motivo. Isso não é lei. Porque em 2022, o próprio STF decidiu que... Eu consultei hoje 3 advogados para trazer aqui uma frase que me chamou muita atenção. O acordado prevalece sobre o legislado. Então, um acordo individual ou coletivo prevalece a legislação. Então, a partir do que for falado agora, no fim do mês, nós ainda não sabemos quando isso vai entrar em vigor, qual é a área, qual tipo de contrato que isso vai valer. Mas, traduzindo, o que nós podemos ter é que o empregado não poderá ser dispensado sem um motivo. Eu vou trazer aqui para o meu quintal. Eu fui dispensada de um trabalho sem justa causa. E todos que estão nos acompanhando, se já viveram uma situação como essa, sabem o quanto é importante trazer esse assunto para a pauta de toda a sociedade. Então, é como um relacionamento amoroso. Quem nunca, depois de um relacionamento longo, Fábio, é dispensado pelo parceiro, pela parceira, e quando você não tem a causa, fica muito mais difícil você se recolocar, até se requalificar. Então, eu entendo... Só espero que o Supremo também não seja acionado para resolver essas questões, senão haja trabalho para os nossos ministros. Não vai. Agora, essa norma... Você precisa do motivo para digerir, né? E para passar para a próxima, né? Para mim, se a gente for voltar aqui alguns passos, tá? Nós estamos falando de respeito. É você simplesmente... Olha só do que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que precisa ser obrigatório o motivo pelo qual você vai me demitir. Eu preciso ainda brigar por isso. Aí eu estou só jogando, eu não estou defendendo nada, né? Mas no serviço público, dependendo ali da área ali, é muito difícil você demitir alguém. E aí a minha dúvida, claro, né? Isso é só... vai voltar a ser julgado, enfim, é uma questão longa ainda. Mas a minha dúvida é, por exemplo, se fosse numa empresa privada, aí o funcionário, depois de um tempo, não é tão eficiente. Aí... O patrão do empregador fala, por mais que ele dê um motivo, olha, acho que você não está tão preparado para essa vaga. Essa é a justa causa? Entendeu? É isso que me deixa assim, na dúvida, assim, porque aí você não pode demitir ninguém. Não. E eu tô eu tô jogando, não tô defendendo nenhum nem outro. Essa norma que vocês vão ouvir falar bastante da Organização Internacional do Trabalho, OIT, norma 158, diz, artigo 4,
abre aspas, não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento, ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Então, eu só não posso dizer para você, Fábio, obrigada, mas você não serve mais. Eu preciso entender. Você não serve mais porque você não tem as habilidades que eu preciso para você operar esta máquina. Percebe? Então, nós só precisamos de uma sentença completa para que este funcionário possa se recolocar. E todos que aqui já passaram pela mesma situação que eu já passei, e todo mundo em algum momento pode ter passado na vida, quando você é demitido sem justa causa, fica difícil também para o mercado entender, mas qual foi a questão? E isso, então, nós estamos falando de quê? De economia. Para mim, essa Porque decisão... prejudica aquele profissional, né? Essa decisão, ela não precisa demorar mais 25 anos para avançar. Como o Fábio disse, nós estamos falando aqui de um novo tempo. Ela pode ser mais rápida e ela vai favorecer toda a economia. O que eu posso dizer, inclusive, para todos os empresários e gestores é calma. Todas essas mudanças serão importantes para termos mais clareza nessas dinâmicas que vão afetar a economia, gente. Está na hora, então, da gente resolver o problema na origem. Faz sentido o que eu estou falando, Marcelo? Faz todo Fábio. sentido. Não, eu acho o seguinte, aí, se me permite, eu vou tentar fazer um pouco de prognóstico aqui em relação ao que vai acontecer no Supremo. Bora. Então, o Supremo, o Tribunal Federal, ele é muito cioso em matérias de natureza econômica. É bem diferente das matérias institucionais que nós estamos vendo o Supremo atuar aí nesses últimos tempos. E eu vejo nos ministros uma preocupação com a mensagem que essa decisão pode gerar, de uma interferência do judiciário nas relações de trabalho. E aí é desemprego, e a gente não contrata mais porque não pode demitir, essas mensagens truncadas que podem sair de uma decisão como essa. Então, o que eu estou vendo como mais provável de desfecho para esse caso é uma modulação de decisão em que os ministros vão ter que decidir sobre a constitucionalidade da norma, mas vão, na decisão, tomar providências ali, detalhes nas suas decisões que não interfiram muito, que, pelo menos que permitam esse diagnóstico de quem for ler o resultado do julgamento, de que não é uma interferência do judiciário nas relações de trabalho. Estou dizendo isso porque já houve casos recentes em que o Supremo foi provocado sobre questões trabalhistas, na reforma trabalhista, nas mudanças que foram feitas no governo anterior de normas reguladoras de trabalho, em que o Supremo simplesmente decidiu, olha, isso aqui nós vamos discutir se é constitucional ou não. Agora, não vai legislar. O Supremo não vai estabelecer novos parâmetros que vão ser usados por alguns setores da economia, como a Isabel mencionou, para talvez não contratar mais via CLT, porque se eu tenho que explicar porque eu estou demitindo um funcionário por mérito ou por outra questão, eu prefiro não contratar. Então, o Supremo não quer carregar esse peso, dizer assim, olha, a economia já está com problema para decolar. Se vão dizer que por causa do Supremo o empresário não contrata mais, então eu vejo um caminho mais intermediário na decisão do Supremo. Eu não vejo disposição dos ministros hoje de comprar essa briga. Tá? Então, de novo, não duvido que possa ter mais pedido de vista, porque vistas ali demoram décadas. Né? Então, eu vejo assim, os ministros preocupados com a repercussão e com a leitura que vai ser feita da decisão, mais até do que o significado dela. Entendeu? Mas talvez eles empurrem mais. Eu acho que pode ser que eles decidam, porque tem agora, se ninguém pedir vista, vai ser decidido, tem data marcada. Né? Mas a decisão pode ser modulada. Então, você toma a decisão sobre a constitucionalidade e, na consequência, nos votos, os ministros modulam para dizer, não, mas põe lá uma vírgula, né, diz assim, não, cada empreendedor vai ter responsabilidade. Criar, inclusive, algumas esferas de discussão desse tema, inclusive, porque a Isabela trouxe um tema importante, que não é só a letra fria da lei. Né? É uma questão que tem a ver com empatia, inclusive, que é coisa dos novos tempos, são expressões dos nossos tempos. Né? Ô, Fábio, mas esta empatia reflete no resultado que afeta a economia. Então, é uma transformação que está tendo no mercado de trabalho. Exato. Então, o judiciário também tem que estar atento a isso. Exato. Por isso que eu vejo dificuldade do Supremo em tomar uma posição, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que vai buscar um caminho do meio para não transmitir a percepção de que o judiciário está sendo hostil ao empresariado, portanto, promovendo indiretamente desemprego. Mas também vai querer deixar mensagens para dizer assim, olha, o patrão sim precisa criar uma dinâmica em que ele esclareça para o seu funcionário por quais razões ele foi desligado. Exato. Eu acho que vai ficar uma coisa meio termo, assim, pelo que eu estou percebendo lá dentro da porque corte. hoje em dia não tem isso, né? Assim, com o currículo, você sabe pelo que você entrar. E na hora de sair, você não tem uma informação que é tão importante para a sua recolocação. E, no fundo, nós estamos falando aqui, gente, de economia.
O que impacta o dia a dia da economia.